sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 16 de João, glória a Deus. Estamos aí há 2 anos, né? Desde 17 de julho de 2016, meditando em cada trecho, cada versículo, cada parte, cada doutrina descrita neste Evangelho, e estamos encerrando hoje o capítulo de número 16, com o versículo 33. Glória a Deus. Nós vamos entrar, então, a partir da nossa próxima reunião, da nossa próxima congregação, nós vamos entrar no trecho bíblico mais profundo de conteúdo, mais profundo de doutrina de Deus, de palavra de Deus para nós, que é a oração de Jesus. Quer aprender como é que ora? É ler João 17. João capítulo 17, nós vamos ver aí como Jesus intercede por nós, o que Jesus fala com o Pai, intercedendo por cada um de nós, e o significado de toda essa oração de Cristo Jesus, em João capítulo 17. Amém? Antes de começar aqui nós fazemos aqui o João 16, 33, aproveitando isso que eu estou falando. O João 17, nós vamos começar no sábado que vem, 7h30, amém? Sábado que vem, e continuando então no domingo, nós vamos passar por cada versículo do João aí capítulo de número 17. Tem muitas pessoas da nossa comunidade que estão viajando, nós vamos orar por essas pessoas que estão viajando, tá? E eu peço também orações por mim e pela minha esposa, que nós também vamos viajar essa semana. Nós vamos visitar o meu sogro lá no Paraná. Então nós estaremos viajando amanhã, mas é uma viagem rápida. Sexta-feira nós estaremos aqui de volta e, pela graça de Deus, no sábado estaremos reunidos aqui. Amém? Glória a Deus. Por causa das férias, tem poucas pessoas vindo na quarta-feira, poucas pessoas vindo no sábado. Isso não é bom, eu gostaria que vocês viessem quarta, sábado, viessem em peso, todo mundo, Mas estão vindo poucas pessoas. Então, essa quarta-feira agora, nós vamos dar uma folga também para o Vilobaldo, umas férias aí, uma semaninha de férias para ele não vir na quarta-feira. Não estamos tendo aula na sexta. Essa semana vocês orem em suas casas, tá? Orem por nós, orem também pela nossa viagem, para que a gente tenha uma viagem em segurança na ida, na estadia e no retorno. E sábado estaremos começando aqui juntos, então, João, capítulo de número 17. Amém? Glória a Deus. Então avisem os irmãos que porventura não vierem hoje, se conhecer alguém, avise que quarta-feira estará fechado aqui. Se alguém chegar aqui quarta-feira, tá? Fica orando aí fora na rua, ore por nós, tá? Faça uma oração aí. E sábado estaremos reunidos às 17 horas, 17 horas não, com João 17, às 7h30. E também sábado é o dia de trazer aí os seus adolescentes aí, em nome de Jesus, 7h30. Muito bem, vamos encerrar então esse discurso de Jesus, Porque esse texto, que é o texto mais importante de toda a Escritura, mais profundo de toda a Escritura, tem 2 partes. A primeira parte é Jesus falando com os seus principais 11 discípulos, que foram os 11 apóstolos, que Judas saiu. E depois do capítulo 17, ele falando com Deus. Primeiro, ele fala com os homens acerca de Deus. E depois ele fala com Deus acerca dos homens. Amém? O que ele fala com Deus acerca dos homens, acerca de nós vamos ver aí no João 17, tá? Eu gostaria de animar vocês a não perder nenhum dia do João 17, porque é o texto mais profundo de toda a Escritura. E nós vamos, aí em nome do Senhor Jesus, trazer o máximo de
de conteúdo para vocês aí dentro de João, capítulo de número 17. Então não perca nenhuma dessas ministrações que o Senhor vai nos dar aqui. Aqui Jesus termina a sua fala aos homens, a sua fala aos seus discípulos, e um desses discípulos foi o apóstolo João, que colocou por escrito, porque essa palavra ele entendeu pela inspiração do Espírito que essas palavras não eram apenas para os apóstolos, mas essa palavra era para nós, para todos os filhos de Deus em todo tempo e lugar. O título deste último versículo, então, deste discurso que começou ali no capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, e se prolongou pelos capítulos 14, 15 e 16. O título do último versículo é, repita aí, Aflições no Mundo. Muito bem. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repitam. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mulheres. Homens. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A última vez todos juntos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia tem uma coisa muito interessante, que é dentro da forma como ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essa inspiração da Escritura Sagrada, ela faz com que a Bíblia inteira seja como se fosse um único livro. Não 66 livros, mas como se fossem um único livro. Isso se chama a harmonia das Escrituras. Tá? Há uma harmonia de Gênesis até Apocalipse, fazendo com que cada texto, cada versículo da palavra tenha a ver com toda a palavra. É como se eu puxasse um fio de cabelo da sua cabeça. Pode ser um fiozinho pequeno, né? Um fio de cabelo. Tá? Um fio de cabelo não dá nem para enxergar de longe, mas faz parte do seu corpo. Se eu puxar, você vai sentir? Vai sentir? Está aí grudado aí no seu corpo, tá? Você vai sentir se eu puxar um fio de cabelo da sua cabeça. Assim é na Escritura Sagrada. Cada versículo pode ser um fiozinho de cabelo, uma parte pequenininha de um corpo de escritura, um corpo escriturístico bem grande. Então, nenhum versículo da Bíblia pode ser tomado assim de maneira isolada. É por isso que a gente não orienta vocês a ficar comprando por aí caixinha de promessa para pegar lá um versículo para ver qual que é o versículo que Deus vai falar com você aquele dia, não? A gente orienta você a ler a Bíblia toda. Porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não de partes da palavra, mas de toda a palavra como um todo. Toda a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, e por ela o homem de Deus é
aperfeiçoado, se torna perfeito e habilitado para toda boa obra. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus. Por isso a palavra é o nosso alimento, é o nosso alimento diário espiritual. É por isso que a gente celebra aqui, como fizemos domingo passado, a ceia do Senhor. Jesus instituiu isso como uma didática para ensinar que a palavra é alimento. Cear a ceia do Senhor é se alimentar diariamente da palavra de Deus e colocar essa palavra em prática na nossa vida. Colocar a palavra em prática é, em outras palavras, obedecê-la. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus é viver a palavra de Deus. Transformar essa palavra em vida na nossa conduta todos os dias. Por essa razão, quando a gente lê alguma coisa assim na Escritura, ó, que está ali na primeira frase, ó, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Repita, só até aí. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas? Todas essas. Ó. Todas essas. Todas essas coisas. Todas essas coisas. A minha esposa, que já me conhece muito bem, ela sabe que eu não saio de casa de manhã cedo para fazer coisa alguma. Eu não faço coisa alguma sem antes orar. Sem antes orar e meditar na palavra de Deus. Depois que eu oro, depois que eu medito na palavra, aí eu tenho paz para fazer qualquer coisa. Se eu sair para fazer alguma coisa e deixar para orar depois, para ler Bíblia depois, para meditar na palavra depois, eu não vou ter paz para fazer essas coisas que eu me propus a fazer. Eu sei por isso pela minha experiência pessoal. E se é assim para mim, é assim para você, porque nós todos somos seres humanos e estamos no mesmo mundo difícil. É verdade ou não? Quando você vai meditar na palavra de Deus, no seu momento de oração, você recebe paz. A paz do Senhor, que Paulo disse lá em Filipenses, a paz que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode fazer a experiência, tá? Você pode fazer a experiência. O dia que você sai para trabalhar, sem antes meditar para trabalhar ou para estudar ou para fazer qualquer coisa, sem antes se alimentar da palavra de Deus. A gente não sai para trabalhar sem antes alimentar o corpo, sem antes se alimentar materialmente. Por que a gente sai para trabalhar ou para estudar sem se alimentar espiritualmente? Qual é a razão disso? Vou deixar para orar depois. Agora tem que trabalhar. Você não faz isso com a comida do corpo. Você come, você toma um bom café da manhã para sair para trabalhar. Você pode fazer essa experiência de como será o seu dia de trabalho no dia que você sai para trabalhar, ou o seu dia de estudo, o dia que você sai para estudar, sem antes ter orado diante de Deus, no seu quarto, na sua casa, em algum lugar, em algum cômodo, só você e o Senhor, e ali você falou com Deus, entregou a Deus o seu dia, entregou a Deus os seus afazeres, e leu Bíblia e meditou na palavra, e se alimentou da palavra. Quando você sai desse momento, você sai em paz.
E essa paz vai influenciar tudo que você fizer nesse dia. Quando você não faz isso, a falta dessa paz é que vai influenciar no seu dia. É que vai influenciar no seu dia. Esse dia não vai ser legal. Esse dia não vai ser legal. Se você estiver em paz para enfrentar todas as situações que vão se apresentar para você durante o seu dia, e muitas delas são inesperadas, você vai ter tranquilidade, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria, você vai ter direção de Deus para encarar e resolver as coisas que vão aparecer nas suas circunstâncias, porque o Senhor estará dirigindo a sua vida e a Escritura diz, em Efésios capítulo 2, versículo 14, Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Porque cristão é aquele que não é mais o que dirige a sua vida. É Cristo quem dirige a vida dele. Cristão é alguém cuja vida é dirigida por Jesus. E eu sou assim porque desde o primeiro dia que eu conheci Jesus, a pessoa que me pregou falou assim, olha, todos os dias peça ao Senhor para Ele dirigir a sua vida, porque você não sabe dirigir a sua vida. Peça para Jesus dirigir a sua vida. E a maneira de Jesus dirigir a sua vida, não é só você orar, pô, Senhor, dirige a minha vida, amém, sai não. É você lançar diante do Senhor, primeiro, lança diante do Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, pela oração, lança diante de Deus. Senhor, eu estou preocupado com esse negócio, com esse outro negócio, com esse outro assunto, com isso que está acontecendo, com isso que eu tenho que resolver. Eu lanço essas minhas preocupações agora diante de Ti, eu lanço as minhas ansiedades agora diante de Ti, eu lanço os sentimentos que eu estou tendo em relação a isso tudo diante do Senhor. Amém? Aleluia. Agora, Senhor, fala comigo. Aí você pega lá, abre a Bíblia. Eu gosto de começar o dia com 5 salmos. 5 salmos por dia é minha oração de manhã. 5 salmos por dia e vou meditando. Sabe o que eu faço? Eu leio o primeiro salmo e falo com Deus. Deus. As 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu leio o segundo salmo e louvo só o Pai. Pai, esse salmo eu ofereço só para o Senhor, e diz isso, isso e aquilo. Pai, como o Senhor é maravilhoso. O terceiro salmo eu dedico só a Jesus. O quarto salmo eu dedico só ao Espírito Santo. E o quinto salmo eu dedico para me purificar diante de Deus. Senhor, me ajuda a me santificar nesse dia, me purificar e me preparar para tudo que eu vou viver nesse dia. Quando eu acabo de fazer isso, amados, eu estou numa paz que você não tem como compreendê-la. É uma paz que excede todo o entendimento. Eu posso sair de casa porque tudo que eu fizer nesse dia será bem sucedido. Porque Jesus está dirigindo a minha vida. Está entendendo isso que eu estou falando, irmãos? Porque às vezes eu estou aqui pregando para você a palavra e você não sabe como aplicar isso que eu estou falando aqui no seu dia a dia. E por isso que você está sofrendo. E por isso que está fracassando cada dia na vida espiritual. Ao invés de vencer as coisas que acontecem nas suas circunstâncias, você está sendo derrotado por essas coisas. Nós temos que aprender a viver como vencedores. Aliás, como mais que vencedores. Isso é diante do Senhor. Essas coisas que estão aqui inscritas nesses 66 livros da Escritura Sagrada, tá? Nos quais nós temos que meditar todos os dias, estas coisas foram ditas para nós
para que tenhamos paz em Cristo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Segunda frase, de vermelho. No mundo passais por aflições. Repita. No mundo passais por aflições. Você duvida disso? Você já experimentou essa realidade? Você não experimenta essa realidade diariamente? É por isso que eu digo que a palavra de Deus, ela não é nem pessimista e nem otimista. Não é uma mensagem de otimismo e não é uma mensagem de pessimismo. É uma mensagem de realismo. Jesus dá a real para nós. E a real é essa, olha. No mundo vocês vão ter aflições. Quando, Senhor? Todo dia. Todo dia é dia de aflições. É tanto que Jesus disse assim, ó, para cada dia basta o seu mal. Olha que coisa. Tem um mal diário. Um mal para cada dia. Todo dia enfrentamos o mal. Todo dia enfrentamos um mundo que jaz no maligno. Todo dia enfrentamos um mundo difícil. Todos os dias enfrentamos um mundo em que o príncipe da potestade do ar, o espírito maligno que agora atua nos filhos da desobediência, estão agindo aí no mundo. Por isso que Paulo disse que essa é a nossa luta, não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos aí neste mundo tenebroso. Como não ter aflição nesse mundo? A visão de Davi para esse mundo é que esse mundo é o vale da sombra da morte. É um lugar difícil. Esse mundo é um cativeiro para nós, é uma Babilônia. Que tem um príncipe, Jesus disse, o diabo é o príncipe deste mundo. E tudo que ele quer é nos roubar, nos matar e nos destruir. Essas são as razões espirituais que se manifestam física, visivelmente, aí nos relacionamentos, nos trabalhos, nas atividades em que nós estamos fazendo no nosso dia a dia aí no mundo. No mundo passais por aflições. Isso vale para o seu filhinho, criança. Pensa que ele não passa por aflições? Isso vale para a criança, isso vale para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. No mundo passais por aflições. Isso vale para casados, as aflições do casamento. Isso vale para os solteiros, as aflições da solteirice. Todos passam por aflições, no mundo passamos por aflições, não adianta querer fugir dessa realidade, é uma realidade que nós não temos como fugir, é uma realidade que nós temos que aprender a encarar e a viver no meio dessa realidade com a sabedoria que Deus nos dá, com o conhecimento que Ele nos dá, com o discernimento que Ele nos dá, guiados por Ele, guiados em toda a verdade, que é a palavra de Deus, e o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Por isso, essas coisas vos digo, para que tenhais paz em mim, aonde? Aí no mundo aonde passais por aflições. Nas horas dessas aflições, nas horas desses embates, nas horas dessas tribulações, dessas dificuldades, é que nós precisamos da paz e da sabedoria de Deus revelada para nós na sua palavra, para saber que atitude tomar, que palavras dizer,
que caminho tomar, que conduta assumir, no meio de todas essas aflições, porque nós todos estamos atravessando o mesmo vale da sombra da morte, e enquanto atravessamos, somos aqueles que, com Davi, podemos dizer: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Tu me preparas uma mesa, essa é a mesa preparada, uma mesa farta na presença do inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e depois disso habitarei no céu, na casa do Senhor, por longos dias eternos diante de Deus. Quando chegarmos na casa do Pai, aí é que não vai haver mais aflições, e toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Aleluia, amados. Mas aqui passais por aflições, tá? Passais por aflições. Mas qual deve ser, por isso eu grifei o mas ali, mas qual deve ser a nossa postura diante destas aflições? Uma postura de desânimo? O que Jesus disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Repita. As aflições do mundo que nós passamos, Jesus, como homem, passou por todas e muitas mais. O ser humano mais afligido pela realidade tenebrosa deste mundo na história da humanidade, quando a história da humanidade terminar, terá sido um só homem, o homem Jesus. Jesus, como homem, na qualidade de ser humano, não usando nenhuma prerrogativa divina, não usando a sua natureza divina. Jesus é a única pessoa da Trindade que tem duas naturezas. O Pai só tem uma natureza, a natureza divina. O Espírito Santo só tem uma natureza, a natureza divina. E a natureza divina, ela é intangível, ela não é tocada, ela não sofre as aflições desse mundo, porque está muito acima de todas essas aflições. Deus não se aflige com nada nesse mundo, não tem nada o afligindo. Mas Jesus, que também tinha apenas a natureza divina, como o Pai e o Espírito Santo, para nos salvar, ele recebeu também a natureza humana, tornando-se um verdadeiro homem. Por isso Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá? Não é meio Deus e meio homem, não. Ele é completamente Deus e completamente homem. E quando ele foi encarnado na natureza humana, quando ele recebeu a natureza humana, toda a vida de Jesus na terra, preste atenção, ele não usou a sua natureza divina. Ele renunciou todo o direito que ele tinha de usar a sua natureza divina diante de todas as circunstâncias. Tá? Diante de todas as circunstâncias. Quando você está passando por aflições, não dá vontade de você fazer uma mágica para isso desaparecer? Para que isso não aconteça, ou que não tivesse acontecido? Jesus poderia fazer isso
e não seria uma mágica, estaria usando a sua onipotência divina. Mas como homem na terra, ele enfrentou todas as aflições que um ser humano normal enfrenta, só que ele também enfrentou aflições piores do que qualquer ser humano na história terá enfrentado. Como homem, sem usar a sua divindade, usando apenas a sua humanidade. E é por isso que ele tem autoridade para dizer agora para nós assim, ó, tem de bom ânimo. No meio das aflições, tem de bom ânimo, não desanime, porque eu passei por isso tudo e por muito mais do que você passa e passará, e eu venci. Esse venci o mundo aqui, venci como homem. Venci sem usar o meu poder divino, usando apenas as minhas capacidades humanas, a natureza humana que eu recebi para ser igual a vocês em tudo, menos no pecado. Para quantas pessoas as aflições se tornam motivo para elas pecarem? Então Jesus teve muito mais motivos para pecar do que todos nós, mas não pecou. Por isso ele se coloca aqui para nós, no final do seu discurso, tá? Ele está se colocando para nós no final do seu discurso como o nosso ícone, o nosso modelo, o nosso referencial. A nossa referência é Cristo. O nosso modelo é Jesus. E pelo que ele está dizendo aqui, é para que nós concluamos o seguinte: se ele venceu, nós também podemos vencer. Porque nós temos a ele, porque nós cremos nele, porque ele habita em nós, porque nós temos a sua palavra, porque nós temos o seu Espírito, nós temos o Espírito Santo, porque nós temos o selo de Deus nas nossas vidas, porque nós somos propriedade de Deus como ele também é. E como homem se comportou na terra como um homem que é propriedade de Deus. E que foi perseguido por dizer isso: eu sou de Deus, eu vim de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, Deus é meu Pai. E isso agora somos nós aqui na terra. Isso agora somos nós aqui na terra. Só que as aflições pelas quais nós passamos, não chega nem aos pés, irmãos, das aflições que Jesus passou enquanto homem na terra durante toda a sua jornada de vida na terra. Não estou falando apenas das aflições que ele sofreu no momento da sua paixão, aquele momento de passageiro de altíssimo sofrimento, que foi a sua crucificação e morte. Os eventos ligados à sua crucificação e morte. Jesus sofreu muito fora isso. Por isso que diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que ele é um homem experimentado no sofrimento, que sabe o que é sofrer, homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, mas sabia também que esse sofrimento seria passageiro, que durante esse tempo de aflições ele tinha que ser obediente ao Pai até a morte.
Como de fato diz na carta aos Hebreus, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, perfeito, como homem, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus passou por muitas aflições nessa terra, por muitas tentações, mais do que qualquer ser humano. Se colocar numa lista de aflições, de sofrimentos, de tentações, a primeira pessoa é Jesus. Pode ser que a segunda seja Jó. E abaixo de Jó pode ser qualquer um de nós. Não chega nem aos pés as nossas aflições. Portanto, em todas as aflições que passamos, Jesus diz assim, ó: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Só que agora, Ele está conosco todos os dias, agora sim, usando a sua natureza divina ao nosso favor. Natureza divina que Ele não usou a favor dele, mas Ele usa a nosso favor para enfrentarmos as aflições, para enfrentarmos as tribulações. Jesus agora sim, agora Ele usa a sua natureza divina. A natureza humana de Jesus só pode estar em um lugar. A natureza humana de Jesus é como a nossa natureza humana, não é onipresente, só pode estar presente em um lugar. E na sua natureza humana, Jesus só está em um lugar, lá na Nova Jerusalém, na casa do Pai, assentado à direita do trono da majestade do Pai na glória, intercedendo por nós, orando por nós. Como que Ele ora? Como nós vamos ver no João 17. João 17 nos mostra como Jesus ora por nós, como Jesus intercede por nós. Na sua natureza humana, Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas na sua natureza divina, Ele é onipresente. Ele está aqui conosco todos os dias, até a consumação do século. Não importa pelo que estejamos passando, Ele está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos guiar, para nos curar. Está doente aí? Ele cura. Aleluia, para nos curar, cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura a mente, Ele cura o seu emocional. Jesus é Jeová Rafá, Deus que te cura, Deus que te sara. Jesus está presente conosco. Ele já se apresentou a nós como Emanuel, lá de Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus, na sua natureza divina, está conosco, nos amparando, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, em meio a todas as aflições que nós passamos. Na doença, Ele nos afofa a cama. Ele é como o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Debaixo de suas asas temos proteção, temos segurança. Aleluia, amados. Temos a proteção do Senhor. Vivemos num mundo aí que tanta gente está preocupada com segurança, não é? Se cercando, tudo quanto é cerca eletrônica e câmera e cachorro e não sei o que mais, né? Jesus é a nossa segurança.
Se o Senhor não nos defender, não vai ter nenhum esquema de segurança que o possa fazê-lo. Tá? É Jesus quem nos protege, é Jesus quem nos guarda. Ele é o nosso guarda que não dorme nem dormita. Tá? O que está acordado 24 horas. Já pensou numa pessoa acordada 24 horas cuidando de você particularmente? Você tem 3 pessoas desse jeito. O Pai está fazendo isso, Jesus está fazendo e o Espírito Santo também. 3 pessoas cuidando de cada um de nós o tempo todo, para quê? Para que mesmo em meio às aflições e até mesmo aproveitando-se dessas aflições, nós santifiquemos a nossa vida. As aflições são úteis. As aflições são úteis. Se não formos afligidos, também não somos santificados. As aflições, que são chamadas também de tribulações, produzem perseverança na nossa vida, e Jesus condicionou a salvação à perseverança, ao dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, essas aflições, elas são necessárias. Essas aflições são essas coisas que Deus utiliza, faz com que todas elas cooperem para o bem daqueles que o amam. E o bem daqueles que amam a Deus é a santificação deles, sem a qual eles não verão o Senhor. Porque o céu é o lugar que está cheio daquelas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esses que o amam, são esses que Deus usa todas essas aflições da vida, que vêm em várias formas, tá? Formas de decepção, formas de tristeza, formas de injustiça, formas diversas. Formas de calúnia, formas de mentiras, formas de ódio, em formas diversas que vêm de incompreensão, de falta total de entendimento. Mas Deus faz com que todas essas coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que Ele chamou, predestinou, justificou e glorificou. Então Deus não está parado, irmãos. Deus não é uma força estática. Deus é poder dinâmico. Deus está agindo o tempo todo na nossa vida, através da nossa vida, no meio das nossas circunstâncias. Temos que aprender a pedir ao Espírito Santo para tirar a venda espiritual dos nossos olhos, para enxergarmos como Deus está agindo nas nossas vidas. As portas que Ele está abrindo, as portas que Ele está fechando, as orientações que Ele está indicando para nós. No meio de tudo que vivemos, Deus está falando conosco o tempo todo, Deus está nos orientando o tempo todo, Deus está agindo sempre em nosso favor o tempo todo. Mesmo quando coisas extremamente negativas aos nossos olhos estejam acontecendo, Deus usa essas coisas negativas para tirar delas bem maior para nós. Tá? Bem maior para nós. Às vezes leva tempo. Quanto tempo, quando eu leio o livro de Gênesis, né? Até como professor de hebraico, eu fiz uma apostila com o livro de Gênesis, só com a história de José, todinho em hebraico, porque é uma história que eu medito muito no livro de Gênesis. Quanto tempo coisas aconteciam com José que ele não sabia por que ele estava padecendo todos aqueles males, se ele era uma pessoa fiel ao Senhor, né? Que não queria pecar jamais contra o seu Deus. E mesmo assim, quantas injustiças foram acontecendo com ele,
para depois, anos depois, ele entender por que ele passou por tudo isso. Uma das coisas que o Espírito Santo quer nos ensinar é parar de ser imediatistas, de querer todas as respostas agora. Não. Tem respostas que Deus vai demorar para te dar, porque você não está preparado para receber essas respostas agora. Mas que se você perseverar, Deus vai te levar a esse momento em que você vai ter a resposta. E todas as fichas vão cair e você vai saber, puxa, então foi por tudo isso que aconteceram essas coisas comigo. Porque Deus me trouxe até esse momento. O que nós podemos dizer no momento presente é: até aqui o Senhor me ajudou. Por isso eu tenho certeza absoluta que daqui para frente, sejam quais forem as aflições que eu tenho que experimentar, Ele vai continuar comigo me ajudando. Ele vai continuar comigo me ajudando. E quando eu chegar lá na frente e fizer uma revisão de vida, olhar para trás, agora eu sei porque eu passei por todas aquelas aflições, porque Deus queria me trazer até esse momento em que eu estou agora. Amados, nosso Deus é vivo. Deus vivo, vivo e verdadeiro. Ele está agindo o tempo todo. Está agindo agora. Ele agiu hoje na sua vida, trazendo você aqui nessa noite. Não deixando você faltar aqui nessa noite. Ele está agindo na vida de muita gente que está nos vendo aí. Está indo longe aqui essa palavra aí pela internet aí, tá? Pessoas aí de longe têm ouvido essa palavra e têm sido alimentados, nos respondem dizendo como eu tenho recebido essa palavra. Deus está falando conosco, amados. Tem muitas falas falsas por aí, dizendo que é Deus, mas não é. Mas Deus tem falado conosco aqui neste lugar, porque nós prezamos, sobretudo, a sua palavra. Nós somos as ovelhas que não ouvimos vozes estranhas. Nós ouvimos a voz do nosso pastor. Ouvimos a voz do nosso bom pastor, que é Jesus. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Nós somos essas ovelhas. Aleluia. Nós somos essas ovelhas. Eu tenho ministério pastoral, o pastor também é ovelha. Pastor é uma ovelha. Nós somos um único rebanho, todo de ovelhas. O supremo pastor é Jesus. Que também, como ovelha muda, foi levado pelos tosquiadores. Mas ele é o nosso supremo pastor. Nós somos todos suas ovelhas. Ele não é pastor de cabritos. Os cabritos vão ser condenados. Ele é pastor de ovelhas. Como é que eu vou saber se eu sou ovelha? Minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, quer dizer, elas me obedecem. Se ouve e não obedece, é porque não é ovelha. Se ouve e obedece, é porque é ovelha. E ele vai dizer um dia: aleluia. 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 Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado.
Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.